Olá, amigos do Mestre. Hoje temos um convidado especial para falar um pouco sobre exercício físico. O fisioterapeuta Dr. Luciano Bacani, né? Amigo nosso há muito tempo, especialista em osteopatia, é isso, né? Isso. Vamos abordar hoje a questão da articulação do ombro, né? De uma forma geral, já que muitos que praticam atividade física, que iniciam a prática de atividade física, reclamam de algumas dores, né? Ou mesmo por conta mesmo do sedentarismo, podem desenvolver algumas patologias nessa articulação, né? Mesmo tendinites, né? Que podem prolongar aí esse efeito das dores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa articulação, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para você que já tem as dores e para você que começou, que já faz exercício há algum tempo, que possa fazer para que não tenha problemas, né, mais sérios lá na frente. Luciano, quando a gente fez esse convite para você, a ideia é tentar a gente fazer com que as pessoas tenham uma noção dessa articulação tão importante. Já que a gente vê assim, muita gente começando a fazer atividade física, né? Pessoas que faziam tempos, né, por conta da pandemia, muitas vezes até sem orientação, mas também a gente tem aquela população que sempre foi praticante do exercício resistido, da musculação, agora com o crescimento do crossfit, no qual usa muitos exercícios que necessitam, né, de uma boa articulação do ombro e que colocam numa situação de sobrecarga constante. A gente vê crescendo, né, esse número de pessoas indicando, né, dores no ombro. Fala um pouquinho para nós, hein, sobre essa articulação que é o ombro, que a gente tanto precisa dela, né, tanto nas atividades esportivas quanto no nosso dia a dia. Oi, Wilson. O ombro, como a gente estuda na faculdade, ele é chamado de complexo do ombro, porque ele realmente é uma articulação complexa, né? Ele é formado pela união do húmero com a escápula, que a gente chama de glenomeral, a união do acrômio, que é um ossinho da escápula, com a clavícula, acrômio clavicular, da clavícula com o externo clavicular, também participa da articulação do ombro, e ainda uma quarta articulação, que seria uma falsa articulação, que é da escápula com o gradil costal, com as costelas, né? Então, para você ver, para você levantar o braço, você tem que movimentar 4 articulações, que a gente chama de complexo do ombro. Não é só o encaixe do húmero com a escápula, na verdade, né? Então, se uma dessas 4 apresenta alguma restrição de movimento, você já vai ter uma dificuldade para fazer os movimentos de ombro, seja uma flexão, abdução, rotação externa e interna, tá? Então, a gente vê muito dentro aqui da fisioterapia, da osteopatia, pessoas com dores na articulação do ombro ou geralmente essas dores acompanhadas de dificuldades, diminuição da amplitude de movimento dessa articulação. E aí a gente tem que fazer um estudo minucioso para ver qual dessas 4 ou se tem mais de uma que está em disfunção com restrição de movimento por tensão muscular ou por algum erro ósseo que precisa ser tratada para soltar esse movimento, liberar essa dor. Ou ainda se a causa vem das inervações que comandam a musculatura que movimentam o ombro. Legal, vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos aí, que é muita coisa para falar, né? Como o Luciano falou, muitos talvez até profissionais esquecem dessa relação das várias articulações para simplesmente movimentar o braço, né? Imagine numa situação de movimento esportivo, levantando peso, por exemplo, no levantamento olímpico, quanto que essas articulações são necessárias à boa harmonia. E prioritariamente, o que a gente tem que pensar antes de ir lá começar a fazer atividade física, principalmente com essa característica de sobrecarga? É importante mais mobilidade, mais fortalecer? O que você indica pra gente? Eu indicaria sempre, né, como no corpo inteiro, primeiro você se alongar, né, aquecer a musculatura, aquecer a articulação, porque o líquido que lubrifica todas essas articulações, principalmente a grande articulação, que é a glenomeral, é produzida ao movimento, né, a cápsula articular
tem a membrana sinovial que produz o líquido sinovial, e esse líquido é produzido quando você movimenta a articulação, estimula essa membrana a produzir o lubrificante dessas cartilagens, né? Então, movimentar bem essa articulação antes, fazer os alongamentos que o educador físico ou o personal orientar, para depois você entrar com o exercício de sobrecarga, né? Principalmente nesses de uma sobrecarga maior ou um impacto maior, um crossfit, um supino, algum exercício mais potente, né? Para evitar, tentar minimizar o risco da lesão, tá? Então, mas de antemão a gente tem que entender que a articulação do ombro, ela possui alguns estágios para você conseguir fazer uma abdução, abrir o braço, tá? Então tem alguns músculos envolvidos nesse movimento, tá? Se eu tenho um grupo muscular que a gente chama de manguito rotador, se esse grupo está fraco, você não vai conseguir fazer toda a abdução de ombro sem pelo menos ter uma dor, né? Porque a cabeça do húmero, ela vai lá, você começa a fazer a abertura, ela começa a rolar na cavidade glenoide da escápula, só que chega nos 90 graus, ela se choca com o ossinho que a gente tem aqui em cima do ombro, que é o acrômio. Para essa articulação continuar abrindo o seu braço, essa cabeça do húmero precisa fazer um deslizamento para depois continuar abrindo. Quem faz esse deslizamento, quem estabiliza a cabeça e desliza ela para continuar a abdução, são os músculos do manguito rotador, né? Que a gente chama de redondo menor, subescapular e o infraespinhal, que são 3 dos 4 que fazem esse deslizamento. Tá? E às vezes a gente tem essa musculatura enfraquecida e aí a pessoa chega aqui, doutor, eu não consigo, meu braço só vem até aqui, aí parece que choca osso com osso e dá uma dor, aí começa a comprimir a bursa que tem ali para defender o tendão, começa a espremer ela, começa a inflamar, vai formar uma bursite, esse tendão vai inflamar, vai formar uma tendinite do supraespinhoso, que é outro músculo que a gente usa para abrir o braço, que também faz parte do manguito rotador, né? Então depois a gente pode falar e mostrar alguns exercícios para fortalecer essa musculatura que vai facilitar a abertura desse braço sem ter dor e sem incapacidade. Não, vamos sim. Uma coisa importante a perguntar, né? Pra gente esclarecer. Aquele indivíduo que treina musculação, ele pode ter um manguito rotador mais fraco do que deveria? O cara que faz força só com exercícios, né? A gente fala dos músculos superficiais, os músculos... Sim, assim como toda musculatura de estabilização postural, na musculação a gente não costuma, eu faço musculação, né, mas a gente não costuma trabalhar esses músculos posturais, né? O Pilates já trabalha mais os músculos posturais, antigravitacionais, né, de postura. E esse manguito rotador não deixa de ser músculos que estabilizam a articulação para ela ter uma boa harmonia. Então, o certo, além de fazer os exercícios para fortalecer a musculatura do ombro, bíceps, tríceps, deltoides, trapézio, teria também que trabalhar os rotadores. Fortalecer a rotação externa, fortalecer a rotação interna. Porque quando esses estão fortalecidos, você vai ter uma boa abdução sem problema. Tá? Então, assim, uma coisa simples de se fazer na academia, né? Pode ser uma resistência por elástico, no Pilates usa-se muita mola para fazer essa resistência e que se consegue rapidinho a gente fazer o fortalecimento desse manguito rotador e você vai ter teu ombro 100% para fazer os outros que exigem mais. Maravilha. Eu perguntei isso porque eu sempre faço uma enquete com meus alunos da graduação, quem faz aquilo, quem não faz aquilo, e a gente vê que de uma forma geral eles não até conhecem, sabem do tal manguito rotador, às vezes não sabem nem quais os músculos, mas sabem que existe, sabem da importância, mas eles não estimulam, não treinam. E quando treinam, quando fazem, é como aquecimento, né? Então a minha luta sempre é tentar mostrar a importância de se treinar, não só como aquecimento, né? Aquecimento você faz lá, aquece e não necessariamente vai ter um estímulo adequado. Mas legal a gente saber disso. Então, você que treina musculação, né? Mesmo que seja bombadão, fortão, lembre-se, né? Treinar manguito também é importante. E a gente vai mostrar como você pode fazer isso. Eu acho que a gente poderia ir para a prática agora. Que tal? Vamos lá?
Bom, agora a gente vai fazer uma prática para mostrar quais exercícios que você pode utilizar para começar a fortalecer esse manguito antes, né, de começar os teus treinos, ou mesmo você que já treina, dedicar uma parte dos seus treinos para essa musculatura tão importante, né, Luciano? É isso aí. O que a gente pode fazer então? A gente pode fazer, aqui nós vamos usar como recurso essa mola, mas poderia ser um elástico, uma borracha de garrote, compra em farmácia baratinho, né? Na academia a gente tem também a polia, né? Que com peso mais leve. E o peso que você quer, né? Legal. Então aqui nós vamos fazer, você cola o cotovelo no abdômen e faz a rotação externa, até o movimento é curto, tá? Aí as repetições, o profissional que orienta o aluno pode indicar melhor, né? Mas seria isso, rotação externa. Aí nós vamos estar trabalhando a musculatura que roda o braço externamente. E depois fazer os dois, né? No mesmo braço, fazer tanto a rotação externa quanto a rotação interna que você está fazendo agora. Né? Legal da amplitude máxima, né? Tá na amplitude máxima, tá legal, sem compensar. Amplitude máxima minha, viu, gente? Que eu tava conversando até com o Luciano que eu já rompi todos os músculos aí do manguito. A gente ficou com uma certa limitação, né? Mas pode ser amplitude máxima mesmo, né? Legal, tá muito bom. E tem outra variação que dá para mostrar com o TheraBand, né? Com o ombro a 90 graus de abdução. Ombro a 90 graus, segura uma ponta e aí vai fazer a rotação externa. Esse é um pouquinho mais pesado até, né? Você tem que ser uma carga, uma borracha mesmo mais leve. Essa borrachinha de cores claras são mais leves, geralmente. Legal. A gente estava conversando nos bastidores agora, no meu caso que eu rompi, né, os músculos do manguito. É possível essa pessoa que rompeu esses músculos fortalecer? É importante ele também fortalecer ou não deve mexer? Então, quando você tem uma ruptura parcial e você já passou do processo inflamatório, é interessante sim fazer o fortalecimento, fazer o alongamento, tudo com muito cuidado, porque esse músculo está num processo de regeneração, de reparação. As células musculares, elas são regenerativas, né? Então, se você cuidar bem dessa musculatura que sobrou, a chance de você ter esse tendão refeito é muito grande, tá? A não ser se for uma ruptura muito extensa ou total, que aí seria o tratamento cirúrgico. Mas quando é uma ruptura parcial, esse músculo se regenera. E para regeneração, você precisa fazer uma fisioterapia convencional, um acompanhamento com fisioterapeuta, geralmente, e fazer alongamentos e fortalecimentos desse grupo muscular. Legal. Olha que notícia boa, viu, gente? Eu acabei de fazer uma consulta, né? Aproveitei o momento. Mas é bacana, mesmo pessoas que já têm lesão, né? Desde que façam um acompanhamento com o fisioterapeuta, é possível, né? Voltar a ter a função dessa musculatura que é extremamente importante para a vida, né? Eu que rompi no período logo após, é incrível como você fica com o braço solto, medo de espirrar e sair fora do lugar. Então, você que treina, você que não treina ainda, um dos primeiros exercícios, né, que deve começar a ser feito porque o ombro é a articulação mais instável que nós temos no corpo humano, certo? Então, a cavidade glenoide é rasa, a cabeça do húmero é bem redonda, não tem um lábio muito grande de cartilagem para segurar. Então, quem estabiliza essa articulação são os músculos. Tá? A cápsula articular dele é fraca, então é muito fácil você tirar o ombro do lugar, fazer uma subluxação, uma luxação. Então, para você não ter problemas de luxar, tirar o húmero do lugar, desacoplar ele, você tem que ter um grupo muscular bem forte para estabilizar essa articulação. A gente precisa muito, principalmente quem pratica esporte, dar um olhar diferenciado para a musculatura do ombro. Bacana, é bom lembrar disso. A gente tem muitas pessoas hoje aderindo aos esportes de luta, né? O Muay Thai como forma de treinamento, mesmo de condicionamento físico. E uma coisa que eu sempre falo, né, talvez os mais novos não lembram de uma propaganda, acho que era da Goodyear, falava potência sem estabilidade não é nada, né? E quer dizer, o manguito é o que dá estabilidade para essa musculatura, né? Então, o pessoal que pratica esportes de luta, ou mesmo lá no judô, no jiu-jitsu, ou
jogando voleibol, sem essa musculatura preparada, o risco maior de ter lesão, né? Ter lesão, com certeza. Bacana. Luciano, muito obrigado. Não paramos por aqui. No próximo programa a gente vai falar um pouco mais sobre essa articulação, essa grande articulação, como a gente falou, complexo. Então não perca, nós teremos novas dicas, novos exercícios para ensinar você a preparar essa musculatura, esse ombro para o exercício físico. Não perca no nosso programa. Mexa-se!